Você já sentiu que poderia estar muito mais longe, mas sempre existe uma voz dentro de você dizendo: ainda não, você não está pronto, vai dar errado. E quanto mais você pensa, menos você age. Se isso acontece com você, fica comigo, porque hoje vamos expor a raiz desse bloqueio, a insegurança. E mais importante, como romper esse ciclo de uma vez por todas usando princípios estoicos. Neste vídeo, você vai entender por que a insegurança te paralisa, como ela distorce a sua percepção da realidade e como você, sem perceber, se sabota todos os dias. E eu vou te mostrar estratégias simples, práticas e estoicas para você recuperar o controle da sua mente e finalmente agir, mesmo quando o medo tenta te travar. Mas deixa eu te perguntar, quantas oportunidades você já perdeu por hesitar demais? Quantas vezes você ficou em silêncio quando queria falar, adiou algo importante ou deixou sua vida em pausa, esperando se sentir confiante? Isso tem acontecido com você ultimamente? Aqui você vai descobrir como quebrar esse padrão, como desenvolver coragem interna e como tomar decisões com clareza, mesmo quando o mundo lá fora parece caótico. Se você aplicar o que vai aprender hoje, vai começar a agir com muito mais firmeza, autoconfiança e propósito. E antes da gente continuar, comenta aqui embaixo. Qual é a área da sua vida que a insegurança mais te trava hoje? Trabalho, relacionamentos, projetos pessoais? Quero saber para te ajudar nos próximos vídeos. E já aproveita, deixa o like porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão passando pelo mesmo que você. E se inscreve no canal para não perder nenhuma lição estoica que pode transformar sua mentalidade. Agora sim, vamos direto ao ponto. A insegurança não é apenas um sentimento passageiro, uma sensação leve que você simplesmente deixa para lá. Ela é uma construção mental profunda, formada por experiências, comparações e percepções distorcidas sobre quem você é. Muitas vezes ela nasce silenciosa, escondida em pequenas dúvidas que você ignora. Mas, com o tempo, essas dúvidas crescem, se fortalecem e começam a influenciar cada decisão que você tenta tomar. E quanto mais você evita lidar com elas, mais fortes elas se tornam dentro de você. Ela é poderosa porque atua na base da sua identidade, questionando sua capacidade, seu valor e seu merecimento. A insegurança não quer que você tente, ela quer que você se proteja, mesmo que isso custe a sua evolução. Ela trabalha com a lógica do medo, tentando prever perigos imaginários para te manter no mesmo lugar. O problema é que essa proteção não te fortalece, ela te aprisiona. Você deixa de agir não porque não sabe o que fazer, mas porque sente que não é bom o suficiente para fazer. Segundo os estoicos, o sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas da interpretação que criamos sobre eles. A insegurança é exatamente isso. Uma interpretação emocional que altera completamente a forma como você vê o mundo. Dois indivíduos podem viver a mesma situação, mas um avança com coragem enquanto o outro se paralisa, porque suas narrativas internas são diferentes. Quando você entende isso, percebe que a insegurança não é uma sentença final, é apenas um filtro distorcido. Na prática, a insegurança cria uma espécie de lente que amplifica riscos e minimiza suas qualidades. Você pode ter provas claras de que é capaz, mas ainda assim sente que algo está faltando. Essa dissonância entre o que você alcança e o que você sente cria uma sensação constante de inadequação. Isso te desgasta, te prende e enfraquece sua confiança. E o mais perigoso, você começa a acreditar que essa sensação é normal ou permanente. Muitas pessoas confundem insegurança com humildade, mas não tem nada a ver. A humildade te mantém com os pés no chão. A insegurança te deixa de joelhos. A humildade te lembra que sempre há algo para aprender. A insegurança te convence de que você nunca será bom o suficiente. E esse é exatamente o ponto que os estoicos querem que você perceba. A insegurança é só uma história que você repete tanto que passa a acreditar que é verdade. Quando você entende que a insegurança não é você, mas apenas uma voz dentro de você, tudo muda. Você passa a enxergar que existe um eu muito maior, mais forte e mais capaz por trás dessa camada de medo. E é sobre esse eu real que você precisa construir a sua vida. A insegurança pode ter te guiado por muito tempo, mas ela não precisa determinar o seu futuro. A partir de hoje, você vai aprender a desmontar essa estrutura, peça por peça. A
A insegurança não aparece apenas como um sentimento. Ela se manifesta como um comportamento repetitivo. E o mais destrutivo deles é o ciclo da inação. Tudo começa com o desejo genuíno. Você quer mudar, quer tentar algo novo, quer crescer. Mas assim que surge a intenção, a dúvida aparece. Você começa a questionar se é a pessoa certa para aquilo, se vai dar certo, se não é melhor esperar um pouco mais. Esse é o primeiro sinal de que o ciclo está começando. Em seguida, sua mente entra em modo de autoproteção. Ela cria uma lista enorme de cenários negativos e possíveis consequências ruins. O medo do fracasso aparece, o medo do julgamento cresce, e o medo da rejeição se torna dominante. E esses pensamentos não aparecem devagar, eles surgem em massa, criando uma sensação de urgência e perigo que não existe na realidade. É a sua mente tentando te convencer a desistir antes mesmo de tentar. Depois, você começa a racionalizar sua própria fuga. Como? Dizendo para si mesmo que não é o momento certo, que você precisa aprender mais, que vai tentar quando se sentir mais confiante. Mas essa confiança nunca chega, porque a confiança é filha da ação, não da espera. Você trava, se distrai, muda de assunto, inventa desculpas, não porque não quer agir, mas porque a insegurança te treinou a acreditar que é mais seguro não fazer nada. Quanto mais você adia, mais reforça o ciclo. A mente aprende: toda vez que eu sinto medo, eu fujo. E quanto mais você foge, mais difícil fica enfrentar qualquer coisa. É assim que a insegurança te transforma em refém dentro da sua própria vida. Você sabe o que quer, sabe o que precisa fazer, mas sempre existe uma força invisível te puxando para trás. Essa força é o hábito da inação. Esse ciclo drena sua energia, sua motivação e sua autoestima. Você começa a se ver como alguém que não consegue cumprir o que promete. E esse sentimento é devastador. Ele te faz acreditar que a falha está na sua identidade, quando, na verdade, ela está apenas no seu comportamento condicionado. E quando você começa a se enxergar como incapaz, tudo na sua vida é afetado. Seus sonhos, seus relacionamentos, suas metas e até a sua saúde mental. A boa notícia é: esse ciclo pode ser quebrado. E não é com motivação explosiva, sentimentos perfeitos ou coragem sobre-humana. É com clareza estoica, ação pequena e repetida, e uma mudança de postura mental. O primeiro passo é reconhecer o ciclo. O segundo é interromper o padrão. E é exatamente isso que você vai aprender no próximo tópico. Como os estoicos enfrentam o medo e como você pode fazer o mesmo, começando hoje. Os estoicos acreditavam que a coragem não nasce antes da ação, ela nasce durante a ação. Isso muda tudo, porque ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa esperar a confiança aparecer para começar. Você ganha confiança conforme faz, conforme enfrenta, conforme prova para si mesmo que é capaz. A insegurança diz: espere o momento certo. O estoicismo diz: crie o momento certo com uma ação. Essa é a base da mentalidade estoica. Um dos princípios mais poderosos do estoicismo é o da dicotomia do controle. Eles dividem tudo na vida em duas categorias: o que está no seu controle e o que não está. E a insegurança existe justamente porque você tenta controlar o que não é seu. Opiniões, resultados, julgamentos, cenários externos. Enquanto você coloca sua energia no que você não controla, você perde força. Enquanto coloca no que controla, você avança com clareza. Quando você entende essa divisão, percebe que a insegurança nada mais é do que uma tentativa emocional de prever o futuro. Mas o futuro não foi feito para ser previsto, foi feito para ser criado. E você cria o futuro através da ação, não do medo, não da dúvida, não das projeções negativas. É por isso que os estoicos treinavam sua mente para agir com racionalidade, coragem e presença, mesmo em situações incertas. Os estoicos sabiam que o medo é natural, mas paralisar-se diante dele é uma escolha.
A coragem não é a ausência de medo, é agir apesar dele. Eles encaravam cada oportunidade como um teste, uma chance de praticar virtudes como disciplina, foco e força interior. Não se trata de ser forte o tempo todo, mas de manter-se fiel ao que você acredita, mesmo quando sua mente tenta te sabotar. Essa disciplina mental é o que destrói a insegurança na raiz. Outro ponto essencial é o conceito de ação correta. Isso significa agir com intenção, propósito e clareza, sem pressa e sem medo. Não se trata de fazer tudo perfeito. Trata-se de fazer o que é certo, no momento certo, com a atitude certa. Quando você adota esse princípio, sua mente para de tentar adivinhar resultados e começa a focar no processo. E é no processo onde sua força é construída. A ação correta te liberta, porque ela desloca sua atenção do medo para o movimento. Os estoicos não tentavam controlar o mundo, eles controlavam sua própria postura. E quando você muda sua postura, tudo ao seu redor muda também. A insegurança não sobrevive em alguém que age de forma contínua e firme. Ela pode até aparecer, mas não domina. A partir de agora, você vai aprender práticas que vão te ajudar a incorporar esta mentalidade todos os dias. 3 práticas estoicas para romper o ciclo da insegurança. Pilar 1. Exposição controlada à ação. O primeiro pilar para romper o ciclo da insegurança é a exposição controlada. Isso significa entrar em ação de forma gradual, constante e consciente. A maioria das pessoas pensa que precisa dar um passo gigante para mudar de vida, mas na verdade são os micropassos que constroem a verdadeira confiança. Quando você se expõe ao desconforto de maneira pequena e repetida, sua mente começa a perceber que ela estava exagerando o perigo. Esse é o mesmo princípio usado em terapias modernas e também pelos estoicos. Se você quer vencer um medo, você precisa enfrentá-lo, não fugir. Mas você não precisa enfrentá-lo de forma irracional. Você enfrenta em pequenas doses, construindo fortaleza mental a cada dia. Cada pequena ação é uma vitória sobre a insegurança, e cada vitória fortalece seu caráter. Você sai da condição de refém e passa a ser o comandante da sua própria mente. A exposição controlada elimina a necessidade de sentir-se pronto. Você começa mesmo com medo, mesmo inseguro, mesmo sem certeza. E ao começar, descobre que o medo diminui conforme a ação aumenta. É assim que você conquista confiança, fazendo. Isso é totalmente estoico. Agir apesar da emoção, guiado pela razão e pelo propósito. É o contrário da procrastinação emocional, que só te enfraquece. A prática é simples. Escolha algo que você evita por insegurança e faça uma versão reduzida disso hoje. Falar com uma pessoa? Comece com uma conversa curta. Gravar um vídeo? Grave 30 segundos. Postar algo? Poste algo pequeno. Cada pequena atitude destrói uma parte da insegurança que te paralisa. E quando você soma essas ações, você cria um novo padrão mental, o padrão da coragem cotidiana. Os estoicos acreditavam que o caráter é moldado pela repetição consciente. Quanto mais você pratica um comportamento, mais ele se torna parte de você. Quando você pratica pequenas ações diárias que desafiam sua insegurança, você está treinando sua mente para operar no modo ação, e não no modo medo. E essa mudança de postura se reflete em todas as áreas da sua vida. Com o tempo, você percebe algo poderoso. Você não precisa vencer a insegurança inteira. Você só precisa vencer o momento presente. Apenas isso. É assim que você derruba uma muralha gigante, pedra por pedra. A exposição controlada transforma você em alguém que age mesmo quando não quer, mesmo quando tem dúvidas. E esse tipo de pessoa é imparável. Pilar 2. Separar fatos de narrativas. A insegurança se alimenta de narrativas internas distorcidas. E você só consegue quebrar esse ciclo quando aprende a separar fatos daquilo que sua mente inventa. Muitas vezes, você não tem evidência de nada negativo, mas ainda assim assume que o pior vai acontecer. Esse hábito acontece automaticamente, porque sua mente tenta prever ameaças, mesmo quando não existem. O estoicismo te ensina a questionar essas narrativas.
Os estoicos praticavam a clareza mental diariamente. Eles escreviam, refletiam e observavam os próprios pensamentos. Eles sabiam que a mente cria histórias baseadas em emoções, não em fatos. E quando você confunde emoção com realidade, você começa a acreditar em medos que nunca se concretizam. Separar fatos de interpretações é uma das habilidades mais poderosas para destruir a insegurança. Uma pergunta estoica essencial é: isso é real? Ou é apenas uma suposição emocional? Essa pergunta te coloca imediatamente no campo da razão, onde o medo perde força. Grande parte da sua insegurança desaparece quando você percebe que estava reagindo a pensamentos e não a fatos reais. A clareza te devolve a liberdade porque você começa a escolher suas ações com base no que existe e não no que sua mente imagina. A prática é simples, mas transformadora. Toda vez que você sentir medo, dúvida ou travamento, escreva o pensamento que apareceu. Depois questione: qual é a evidência real disso? Em 90% dos casos, você perceberá que não existe evidência nenhuma. E quando você destrói a mentira, a insegurança perde força. Ao fazer isso todos os dias, você reprograma sua mente para operar com lógica e calma. Os estoicos chamavam isso de treinar o julgamento. Eles sabiam que a emoção é como uma tempestade e o pensamento racional é como o porto seguro. Quando você se ancora na razão, a tempestade perde o poder de te arrastar. Separar fatos de narrativas é a forma mais eficiente de recuperar o controle sobre sua mente mental. E sem esse controle, qualquer ação vira um grande esforço emocional. Com o tempo, você percebe que a maioria das suas inseguranças nunca foram reais. Eram histórias mal contadas. E quando você muda a história, você muda a sua postura. A partir desse ponto, você não age mais como alguém frágil. Você age como alguém que vê o mundo com clareza. Essa clareza é o fim da paralisia e o início da verdadeira força interior. Pilar 3. Princípio estoico da indiferença ao julgamento. A raiz de grande parte da insegurança é o medo do julgamento alheio. O medo do que vão pensar, do que vão falar, de parecer ridículo, de errar na frente dos outros. E os estoicos já falavam sobre isso há milhares de anos. A opinião dos outros está fora do seu controle, portanto, não deve controlar você. Enquanto você viver reagindo ao olhar dos outros, você será um prisioneiro emocional. A indiferença estoica não significa ser frio ou arrogante. Significa libertar-se da dependência emocional. Significa agir com foco no caráter e não na aprovação externa. A maioria das pessoas deixa de tentar algo não porque é incapaz, mas porque teme o julgamento de quem nem vive a vida delas. E o mais irônico é, aqueles que te julgam também têm seus próprios medos e inseguranças. Quando você adota a indiferença estoica, você percebe que o julgamento das pessoas muda o tempo todo. Um dia gostam de você, no outro criticam. Hoje te apoiam, amanhã duvidam. Se você basear suas ações nisso, nunca vai encontrar firmeza. Os estoicos buscavam consistência interna, não aprovação externa. E é essa consistência que destrói a insegurança. A prática é a seguinte: toda vez que você pensar, e se me julgarem? Responda mentalmente: e daí? Eu ainda estou agindo dentro dos meus valores. Quando você coloca seu foco nos seus valores, o medo de julgamento diminui drasticamente, porque você passa a agir por convicção, não por necessidade de aceitação. Isso cria uma força interior que ninguém pode te tirar. A verdade é, as pessoas não pensam tanto em você quanto você imagina. Elas estão ocupadas demais pensando nelas mesmas. E mesmo quando pensam, o impacto disso na sua vida é zero, a menos que você deixe afetar. A indiferença é uma proteção emocional que te permite agir com liberdade. Você se torna alguém que faz o que precisa ser feito, sem ficar olhando para os lados. Quando você incorpora esse princípio, a insegurança perde o seu principal combustível,
a preocupação com o que os outros vão achar. Você passa a viver com mais autenticidade, coragem e presença. E o mais interessante é, quando você para de buscar aprovação, você automaticamente se torna alguém mais admirado. A verdadeira segurança vem de dentro e não de fora. Imagine alguém que sempre quis começar um projeto pessoal. Pode ser um canal, um negócio, um curso, qualquer coisa, mas nunca começava. Ele dizia para si mesmo que precisava se preparar mais, aprender mais, esperar o momento perfeito. Toda vez que tentava, a insegurança sabotava. E se não der certo? E se firem de mim? E se eu não for bom o suficiente? A vida dele passava, e ele assistia outras pessoas evoluírem enquanto continuava parado no mesmo lugar. Até que um dia, cansado de sentir que estava desperdiçando seu potencial, decidiu usar um princípio estoico simples: ação antes da emoção. Ele começou pequeno mesmo. Um vídeo curto, um teste simples, um passo mínimo, mas um passo real. No começo, o medo estava lá, a insegurança estava lá, mas algo diferente também estava: movimento. E conforme os dias passavam, aquela pequena ação deixou de parecer assustadora. Ele percebeu que nada de ruim aconteceu. Ninguém riu, ninguém julgou. Na verdade, ele começou a sentir algo novo: orgulho de si mesmo. Aquela fagulha de confiança que só nasce quando você age. Ele continuou. Todo dia, um pequeno passo. Um vídeo melhor, uma decisão mais firme, uma conversa que evitava. E com o tempo, a insegurança que antes parecia um monstro gigante começou a parecer só um sussurro. Ela ainda aparecia, mas não tinha mais poder. O hábito da ação era maior, a coragem era maior, a clareza era maior. 6 meses depois, ele olhou para trás e percebeu algo chocante. Não era o medo que havia diminuído, era ele que havia crescido. Ele não se tornou alguém sem inseguranças, ele se tornou alguém que age, apesar delas. E isso mudou tudo. O trabalho dele mudou, os resultados mudaram, a autoestima mudou. Ele se transformou de refém em protagonista da própria vida. E o mais importante, ele percebeu que poderia ter começado anos antes, que tudo que o travava era uma história, uma narrativa, um ciclo que ele repetia. E quando finalmente rompeu esse ciclo, descobriu que sua vida inteira estava esperando do outro lado da ação, assim como a sua está agora. A insegurança não desaparece quando você espera. Ela desaparece quando você age. Esse é o segredo que muda tudo. Não espere confiança para agir. Não espere perfeição. Não espere que o medo vá embora antes de começar. Comece com o medo mesmo. A confiança nasce da prática, não da teoria. Hoje, você aprendeu como a insegurança funciona, como ela te paralisa e como ela cria ciclos emocionais que te impedem de viver o seu potencial. Aprendeu também como os estoicos enfrentavam o medo e como você pode aplicar os mesmos princípios na sua vida. E conheceu 3 pilares que, se aplicados diariamente, podem literalmente reconstruir sua força interior. Agora, a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar repetindo os mesmos padrões, se escondendo da ação e vivendo à sombra da insegurança, ou pode decidir que hoje é o dia em que você começa a romper o ciclo. Não amanhã. Não quando se sentir pronto. Agora. Escreva nos comentários qual é a primeira ação que você vai tomar hoje para romper a insegurança. Quero ler e te ajudar nessa jornada. Esse simples comentário pode ser o seu primeiro passo de coragem. Se esse vídeo falou com você, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que também precisam dessa mensagem. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, construindo disciplina e aprendendo o estoicismo aplicado à vida real, se inscreve no canal agora. A sua vida muda quando você muda sua postura diante dela. A ação é seu superpoder. Coragem é sua base. E a insegurança não vai impedir alguém que decidiu agir. Eu estou com você nessa jornada. Vamos em frente. Sempre.